Olá pessoal, seja muito bem-vindo à nossa aula aqui no LAC Concursos. Eu sou o professor Alex Mendes de Atualidades e na aula de hoje a gente vai discutir um dos temas de geopolítica mais importantes dos últimos tempos, que é a visita lá da Nancy Pelosi, a presidente da Câmara dos Representantes, a Taipei, em Taiwan, que provocou mais uma rusga na relação diplomática entre os Estados Unidos e a China. Lembrando lá, essa nossa aula de atualidades está repleta de informações fundamentais para você entender o tema. Então permaneça conosco até o final. Vem para cá! Aula de hoje, Taiwan, Estados Unidos e China em tensão diplomática. Bom, pessoal, como a gente sempre gosta de fazer aqui no LAC, a gente vai construir uma linha do tempo. Essa linha do tempo é importante para você entender os antecedentes, do fato, o fato em si, claro, e as possíveis consequências para o momento futuro, porque isso cria em você autonomia intelectual para entender lá como tema de redação ou qualquer questão de geografia e de atualidades, o tema que nós vamos abordar no dia de hoje. Legal? Então vamos lá. Primeiro ponto, é importante você lembrar que a China ela entra numa guerra civil lá na década de 1920. De um lado, eu tenho o grupo comandado por Chiang Kai-shek, que liderava o Partido Nacionalista da China, o chamado Kuomintang. E do outro lado, nós tínhamos um partido político recém-criado, que é o Partido Comunista da China, comandado por Mao Tse-tung. Essa guerra civil, ela termina em 1949 com a vitória dos comunistas. E a partir daí é criada a República Popular da China, também chamada de China continental, que é a China que nós nos referimos no nosso dia a dia. Perfeito? O que a maioria das pessoas não sabe, contudo, é que os partidários lá do Kuomintang foram se refugiar na ilha de Taiwan e lá montaram uma segunda China, que é a República da China Nacionalista, também e comumente chamada de Taiwan. E aí a gente vai observar que a China, essa China, nós chamamos de China insular, porque ela é uma ilha. Observe que a República Popular da China, a China continental, considera Taiwan uma província rebelde, enquanto que os Estados Unidos, por exemplo, são um dos poucos países do mundo que reconhecem Taiwan como um país independente. Taiwan tem PIB, tem forças armadas, tem uma constituição própria, tem uma organização social e política consolidada, porém, oficialmente falando, ainda é território chinês. Bom, qual é o ponto, então, que a gente tem que ter clareza? É que ao final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, nós vamos começar o que nós chamamos de a velha ordem mundial, também chamada de ordem da bipolaridade. O Oeste, capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o Leste, comunista, liderado pela União Soviética. Nesse momento, há uma expansão do comunismo para o leste europeu e há uma tentativa de expansão do comunismo também para a Ásia. E é nesse momento que surge lá o que nós chamamos de corredor sanitário. Esse corredor sanitário ele faz parte da chamada doutrina Truman. A doutrina Truman, a ideia fundamental era cooptar uma série de países para o apoio americano, impedindo a expansão do comunismo pela Ásia. E Taiwan foi exatamente uma dessas áreas escolhidas para servir de corredor sanitário. O termo corredor sanitário aqui é utilizado de maneira metafórica. É para simbolizar que ali existia uma doença, que era o comunismo, e que eu tenho que barrar a expansão dessa doença, criando um cordão de isolamento no entorno de países comunistas e, assim, num corredor sanitário, evitar que essa doença se espalhe pela região. Pois bem, Coreia do Sul, países como Singapura ou ainda Taiwan foram cooptados através da doutrina Truman para servir de corredor sanitário e impedir a expansão do comunismo pela Ásia. Bacana? Vamos fazer uma revisão logo desse início de aula? Vem para cá, pessoal!
Então, quais são os antecedentes, né? Primeiro, nós temos uma guerra civil na China entre, de um lado, o Partido Nacionalista da China, chamado de Kuomintang, e o Partido Comunista da China. Há uma vitória dos comunistas. Os nacionalistas, então, liderados por Chiang Kai-shek, vão se refugiar em Taiwan e criaram, então, a República da China Nacionalista na ilha, também chamada, portanto, né, de China Insular. Desde então, a ilha é considerada uma província rebelde por Pequim. Então, só lembrando aqui, em 1921, né, o Partido Comunista da China é fundado em Xangai, com o apoio internacional socialista e da então União Soviética, e em 1927, Mao inicia a luta armada. Em 1949, Mao Tse-tung, na foto, derrota os nacionalistas do Kuomintang e proclama a República Popular da China. Chiang Kai-shek foge para a ilha de Taiwan. Bom, o que nós sabemos ainda? Que no contexto da bipolaridade, os Estados Unidos criaram o que nós chamamos de corredor sanitário no entorno do bloco soviético e da China para impedir a expansão do comunismo. É a famosa doutrina Truman. Taiwan, então, ganhou reconhecimento americano e, claro, a sua proteção. A doutrina Truman marca o início da Guerra Fria já em 1947. A partir daí, os Estados Unidos empenharam-se em impedir a expansão da União Soviética. A expressão doutrina Truman designa um conjunto de prática do governo dos Estados Unidos da América em escala mundial, à época da chamada Guerra Fria, que buscava conter a expansão do comunismo. Bom, qual é o ponto, né? O ponto é que Taiwan não é o único local que fora dominado por forças estrangeiras e que eram reivindicadas pela República Popular da China. Você se lembra que Hong Kong ficou 100 anos sob domínio britânico e retornou ao comando da República Popular da China em 1997. Lembrando que os chineses se comprometeram a manter em relação a Hong Kong o que nós chamamos de um país, dois sistemas, ou seja, né, uma única China, mas Hong Kong com uma certa autonomia em relação ao poder de Pequim, algo que nos últimos anos vem sido claramente afrontado pelo regime chinês. E por um outro lado, em 1999, Portugal devolve Macau. Macau, pouca gente sabe, é na verdade um território chinês que fala português e que foi devolvido em 1999. Pois bem, a República Popular da China quer agora a volta do controle sobre Taiwan e daí o imbróglio, né, geopolítico com os Estados Unidos. Então, em 1997, né, Hong Kong volta para o controle chinês e em 99 é a vez de Macau, que retorna então para o controle da China. Bom, qual é o ponto, né? Taiwan tem uma constituição própria, tem um governo democraticamente eleito, tem um produto interno bruto separado, tem forças armadas. Todavia, Taiwan permanece como território chinês. E aqui, né, vamos observar que Taiwan ela é governada de forma independente desde o fim da Guerra Civil em 1949. No entanto, a China considera a ilha como parte do seu território na forma de uma província chamada de dissidente. Bom, nesse sentido, então, vamos tentar entender, né? O ponto-chave é que a República Popular da China, a nossa China continental, vem aumentando a pressão diplomática e militar contra a ilha desde 2016. Inicialmente eu peço licença, pois interrompi seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do site Lá Concursos. Nós aqui da Lá Concursos preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital,
para atender o certame da PM de São Paulo de 2023, 2.700 vagas. Papo reto contigo, se você estudar pelo nosso material, eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir adquirir o conhecimento necessário e suficiente para ser aprovado nesse concurso. Não é papo de vendedor. Professor, qual que é o valor do investimento? Apenas 10 parcelinhas aí de R$20, ou seja, qualquer um tem acesso a esse investimento e pode estudar com excelência, com qualidade aqui na Lá Concurso. Eu sou o professor Lac, especialista em concurso público, concurseiro profissional. Eu faço disso a minha vida. Somente ano passado fui aprovado em 11 concursos públicos e eu estou aqui para te ajudar nessa caminhada. Nós aqui da Lá Concurso, nós temos duas opções. Tem essa opção EAD, que são videoaulas gravadas em estúdio profissional, e nós temos também a opção presencial com transmissão ao vivo. É isso mesmo. Quer saber maiores informações? Clique aqui embaixo, converse com nossos atendentes, que nós estamos prontos para te atender. Valeu! Tchau, tchau!